Olá, ouvintes! Bem-vindos à série Na Mesa com os Stakeholders, do PwC AGTech Innovation Podcast. Este é um espaço para conversas francas e estratégicas entre os diferentes atores que estão moldando o futuro do agronegócio. A cada episódio, exploramos um tema comum do ecossistema, trazendo diferentes visões e experiências dos desafios e oportunidades do setor. Então preparem-se para uma jornada de diálogos, impacto e inovação. Vamos juntos? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da série Na Mesa com os Stakeholders. Um espaço criado para promover reflexões profundas com a participação de diferentes agentes do ecossistema. Aqui, a cada episódio, reunimos diferentes representantes para debater temas que impactam diretamente o agronegócio. A proposta é construir a pluralidade em torno de um tema central. Sou Dalana de Matos, líder de projetos estratégicos no PwC AGTech Innovation e conduzo essa pesquisa, que será a base para a nossa discussão de hoje desde a primeira edição. Eu estou diretamente do estúdio da PwC Brasil, em São Paulo, junto com os nossos convidados, para conduzir o episódio que também tem o mesmo tema do nosso report deste ano, a presença e o protagonismo das mulheres no agronegócio brasileiro. Fazendo então minha autodescrição, sou uma mulher de cabelos pretos, de pele com tonalidade média, vestindo uma camiseta amarela e sentada na nossa mesa de discussão ao lado dos nossos convidados. O estudo foi lançado em fevereiro de 2025 e intitulado Protagonismo e Impacto, a presença das mulheres no agronegócio brasileiro. Ele detalha os desafios da construção da equidade de gênero no setor. Uma vez que esse é um tema estratégico para impulsionar a competitividade, a inovação, a sustentabilidade e o crescimento do ecossistema de negócios no agro. Ao meu lado, tenho 3 convidados que vão debater os resultados e contribuir com suas visões. Eu vou pedir para que se apresentem e façam as suas autodescrições, por favor. Meu nome é Andrew, eu sou um homem branco, com cabelo raspado, com bigode, com olho castanho e estou vestindo uma camiseta verde. Eu sou coordenador editorial do Instituto Papo de Homem, eu sou mestre e doutor em educação com pesquisas sobre masculinidades. Meu nome é Maíra Teis, eu sou sócia da PwC e líder da indústria de agronegócio. Sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, olhos castanhos, estou vestindo um vestido preto e branco. Olá, sou Renato Souza, diretor de Inclusão, Diversidade e Sustentabilidade Corporativa na PwC Brasil. Sou homem branco, cabelos castanhos, uso óculos, também uso barba e hoje estou vestindo um paletó preto, também uma calça preta e uma camiseta polo também preta com sapatos pretos. Uma mesa de peso aqui hoje para a gente fazer essa discussão relacionada ao nosso report de 2026. Para iniciar nossa discussão, a gente vai falar um pouco do cenário das tomadas de decisão no agronegócio. O agronegócio brasileiro ainda se apresenta como um ambiente majoritariamente masculino, no qual as mulheres enfrentam barreiras para acessar as mesmas oportunidades que seus pares homens. Esse cenário fica mais claro ao observarmos a percepção sobre quem está ocupando os espaços de decisão e liderança. O ambiente do agronegócio brasileiro ainda é marcado por uma forte predominância masculina. Para os nossos respondentes, em 59% dos casos, eles trabalham em um local onde a tomada de decisão está sob responsabilidade dos homens. 17% dos respondentes trabalham em um local onde as decisões são protagonizadas por mulheres. Em apenas 22%, percebe-se então um equilíbrio nessa tomada de decisão. A pesquisa, então, ela reitera que o agronegócio é um setor majoritariamente masculino e quem ainda está tomando as decisões, as grandes decisões, nas empresas são os homens. A pergunta que eu faço a vocês 3 é se vocês enxergam isso como um problema e se esse cenário tem sido naturalizado. Maíra, queres começar? Vamos lá. Bom, o processo, a inserção da mulher, principalmente em posição de liderança, é algo que a sociedade vem construindo ao longo do tempo. A gente, pegando um pouco aí de histórico,
a gente sempre, historicamente, viu a dominância da posição masculina, pelo menos na liderança. Então, a mulher se qualificando como força de trabalho, uma mão de obra qualificada, inserida no mercado de trabalho, inserida nos bancos das universidades e das escolas, tanto que o estudo mostra que 30% da força de trabalho no agro é feminina. Mas quando a gente parte para um cenário de tomada de decisão, a gente ainda tem uma visão muito masculina. E isso predomina no agro e também predomina, de uma certa forma, nos níveis mais altos de administração das empresas de uma maneira geral. Agora, aqui a gente tem todo um processo de mudança cultural, porque não é apenas uma questão de qualificação. É uma questão de se sentir parte e acolhido naquela posição, né? Ninguém trabalha com prazer não se sentindo parte daquele processo, não sentindo que pertence àquela corporação ou àquele ambiente. E eu acho que o agro tem se modificado muito. Ele tem se modificado em tecnologia, ele tem se modificado com a idade média dos produtores, né, que a idade média dos produtores rurais, ela também tem caído um pouco, que mostra uma tendência aí das novas gerações, e gerações mais abertas, talvez, ao diálogo e à integração, ao processo de diversidade. Mas é uma luta que, na minha visão, nós precisamos ficar atentos. Um processo natural de inclusão da mulher na liderança, ele leva muito tempo. Por questões históricas, por questões culturais e por questões da inércia de se manter o status quo. Então, aqui eu vejo o agro se modificando, movimentos que valorizam as mulheres e dão voz, dão mais notoriedade às mulheres do agro, às suas habilidades e principalmente respeito. Então, ainda temos uma jornada grande pela frente, mas eu acho que numa sociedade em que que consegue observar que não estamos falando apenas de uma inclusão no mercado de trabalho, mas também em posições de tomada de decisão. E isso arrasta, né? O exemplo arrasta. É uma mulher liderando, ela traz a abertura para outras mulheres liderarem também. E tem que ser dividido, né? Porque também não basta fazer um movimento meramente mulheres liderando. Tem mulheres e homens, as suas diferenças gerando aqui valor agregado, inovação e principalmente oportunidades para todos, né? Como sociedade em geral. Perfeito. Andrew? Bem, é um problema, né? A pergunta traz assim, isso é um problema, os homens estarem na predominância, né? Entendemos de forma geral que é um problema, porque a questão é, se não há diversidade quando se toma decisões, elas sempre serão decisões limitadas. Elas não dão conta da realidade. Então, se perde muito, inclusive, em ter só homens tomando decisões. Né? Esse é um ponto, se for de pensar nessa estrutura institucional. E é impressionante, assim, observar o relato de algumas mulheres que chegam às lideranças, e aí, de modo geral, não só dentro do agro, é que muitas vezes elas têm que passar por um processo, entre muitas aspas, de masculinização, de comportamento e de estar nesse espaço. Então você vai encontrar depoimentos de mulheres que elas falam assim, reclamam da minha voz quando eu estou apresentando um projeto, dizem que a minha voz é muito aguda. Você vai encontrar mulheres que muitas vezes entregaram um projeto na mão de um homem para que ele defendesse, porque diziam que ela passava um ar de muita infantilidade. E aí não se via isso com os homens, se viam só com as mulheres. E aí você vai encontrar relatos de mulheres que entraram fazer fonoaudiologia, fazer consultas com fonoaudiólogo para engrossar a voz, para ter uma posição de imponência ali diante daqueles homens para poder defender as suas decisões, os seus projetos. Então ele é um processo muito violento, assim, que apaga o que as mulheres podem trazer de potência para ali, fazendo com que essas mulheres se enquadrem num formato muito masculino de se liderar. E para além disso, a gente não pode deixar de pensar que só a perspectiva de gênero nesse ponto não dá conta de olhar a desigualdade, porque aí quando a gente também vai observar os dados das mulheres que conseguem chegar lá, elas são majoritariamente brancas, são majoritariamente com um grau de instrução maior e majoritariamente mulheres sem filho, porque daí a maternidade cruza a vida dessas mulheres não da mesma forma que a paternidade cruza a vida dos homens. Né? Os homens não deixam de ser líderes quando são pais. As mulheres, infelizmente, não conseguem acessar lugares de liderança quando são mães. Então isso faz com que esse cenário seja uma tensão o tempo todo, com que essa mulher não consiga se realizar profissionalmente da mesma forma que os homens se realizam profissionalmente quando eles acessam esse lugar de liderança. Né? Então corremos
em lugares muito distintos, não só por questões de gênero, mas também por questões de classe e por questões de raça. Perfeito. E esse cenário tem sido naturalizado? Tem sido, a gente tem tentado fazer o exercício de desnaturalizar, né? E ele é um processo, como você bem disse, lento. Porque como demanda que as pessoas comecem a observar, fazer o exercício de observar que alguma coisa está errada aqui. Então precisa que surja um desconforto. Porque como está, as pessoas olham e às vezes é uma situação de violência e ela não consegue nem identificar que aquilo foi uma situação de violência, uma situação de silenciamento. Porque, não, é que as coisas são assim. O mundo é assim, tudo é assim desde que o mundo é mundo. Né? Como se sempre fosse desta maneira, como se não pudesse ser de outra maneira. Então tem se naturalizado, mas a gente tem vivido nas últimas décadas essa tentativa de desnaturalizar. E aí num âmbito bem acadêmico, assim, no Brasil a gente tem começado desde os anos 80 a fazer essas discussões sobre masculinidades, para daí pensar sobre esses homens. E agora, homens, vamos repensar o nosso lugar, vamos entender o que a gente tem feito, o que a gente ainda pode fazer para mudar isso, a gente ter uma relação de paridade e mais do que igualdade, equidade, né? Então acho que é esse o lugar. Perfeito. E trazer o valor dos homens e das mulheres para essa discussão. Sim. Para os homens. Exato, né? Exato. Legal. Renato. Bom, depois dos dois fica difícil, né, contribuir. Acho que muita coisa foi falada aqui, concordo com tudo que a Maíra e o Adrian trouxeram, e respondendo objetivamente a pergunta, acredito que sim, tem sido naturalizado. Não necessariamente o recorte específico do setor do agro, né, mas o todo, né, o modelo de funcionamento de sociedade, da forma como o mercado está posto, o mercado de trabalho está posto, as relações de poderes, o contexto político, enfim, tudo tem corroborado historicamente para uma predominância do homem nas situações de poder e uma menor participação da mulher. É claro que em diferentes níveis a gente vê isso se alterando, não necessariamente na velocidade que a gente gostaria. A gente vê alguns retrocessos acontecendo, a gente sabe que quando o mundo passa por situações de extremo calor, estresse, como é o que a gente tem vivido nos últimos anos, em especial no contexto geopolítico, a gente sabe que a principal atitude que a gente tem num primeiro momento é de se fechar, de retroceder, de tentar voltar para um certo conforto daquela decisão, num certo padrão, e aí o padrão a gente já sabe qual é, né? Um padrão bastante masculino. Então, acredito que sim, é naturalizado, exige, e só não seria naturalizado se não exigisse um esforço da nossa parte de buscar pensar de outra forma. Uhum. Se não estivesse naturalizado, uma pesquisa como essa que a PwC está fazendo pelo 3º ano, ela não seria necessária. A pesquisa ela vem justamente para tentar quebrar o que está natural, né? Então, a participação da mulher no setor do agro, agora mais especificamente, sim, ela é bastante tímida, bastante reduzida, frente ao potencial que a Maíra trouxe, né? A gente não pode esquecer, a Maíra sabe falar disso muito mais do que eu, com muito mais propriedade, mas a gente não está falando de qualquer setor aqui. A gente está falando de um setor que representa, historicamente, entre 25% a 27% do PIB brasileiro. Isso é de uma enormidade e de uma responsabilidade que não tem tamanho, né? Então, qualquer movimento que o agro faça no sentido de ter uma agenda mais afirmativa, mais intencional, a capacidade de fazer o movimento da agulha é tremendo, né? Seja para o bem, seja para uma situação um pouco mais delicada. Então, sim, está naturalizado. Eu acho que o nosso papel aqui é tentar criar debates em torno do que está natural, mas não deveria ser. Exato, perfeito. E aprofundando, né, no cenário para as profissionais que atuam no agro, ainda vemos desafios importantes que precisam ser superados, né, que vocês já trouxeram também, Andrew trouxe na fala. Apesar de as referências para as novas gerações estarem surgindo e inspirando mulheres mais jovens, né? E trazendo alguns dados da pesquisa para corroborar com algumas afirmações que vocês já trouxeram, na pesquisa, 79% dos respondentes, então mulheres e homens, concordam, né, que as mulheres ainda enfrentam situações constrangedoras no ambiente de trabalho. 75%, né, dos respondentes, homens e mulheres, concordam, né, que homens e mulheres não têm as mesmas oportunidades no agronegócio. 74% concordam que o setor ainda oferece poucas condições favoráveis para as mães. 74% também
concordam que mulheres enfrentam mais barreiras para alcançar cargos de liderança no agronegócio. E 36%, né, concordam que há poucas mulheres reconhecidas como referências no agronegócio. Nos últimos anos, e aí trazendo uma pergunta para vocês, né, nos últimos anos, que medidas que vocês consideram que produziram resultados positivos para a melhoria do cenário na equidade de gênero? Eu quero ouvir a Maíra e o Renato falando do setor e falando também uma perspectiva, né, um pouco mais ampla. Eu acho que o setor, ele foi, talvez isso não seja uma medida positiva, intencional, da inclusão da mulher, mas eu acho que o avanço da tecnologia, ele acabou acolhendo mais as mulheres dentro do agronegócio. Em qual sentido? Sempre a visão do agro é que é aquele serviço, aquela área, aquela indústria bruta, né? Que exige a força física, que exige a imposição do corpo, e não é bem assim. Antes, no passado, a gente tinha o agro muito focado na questão do trabalho braçal, e hoje a gente tem um agro que ele evoluiu absurdamente, né? Hoje a gente tem muita tecnologia aplicada, inclusive em máquinas, em equipamentos, dentro das indústrias, nos processos de decisão dentro da gestão. Então, de certa forma, para a inclusão da mulher como um todo no agronegócio, isolando um pouco do tema da liderança, eu acho que a tecnologia é um fator inclusivo. Tá? Eu já ouvi relatos, e aqui é um aspecto subjetivo, né, de clientes que falam, olha, eu prefiro, para lidar com as minhas colhedoras de milhões, mulheres são mais delicadas no trato com a máquina, é uma máquina que ela tem uma brutalidade, mas ela não é comandada na brutalidade como uma máquina analógica. Então, o cuidado com aquele equipamento, a inclusão de mulheres, por questões de tecnologia, tirando um pouco dessa diferença do que é trabalho de homem e do que é trabalho de mulher. Já na posição de liderança, eu acredito, e pelo menos fez muita diferença na minha carreira, ações no sentido de trazer os homens para perto das mulheres e aperfeiçoar o empoderamento feminino. Então, mostrar por meio de conversas, programas de mentoria, aconselhamentos, coaches, tirar a diferença entre homens e mulheres e ter conversas mais abertas, amigáveis, que façam que a mulher se sinta pertencente àquele ambiente. Né? Então, tirar um pouco dessas barreiras. Eu tive a oportunidade de participar de um dos primeiros programas, na época era o Will. E fez uma super diferença porque existia, né, uma barreira mental, pelo menos, na minha posição de mulher. Esses assuntos não se conversam em ambiente de trabalho com homens. Você pode até conversar com a sua colega mulher, mas não com homens. E aí você mostra um pouco mais do seu lado, a capacidade de cada um mostrar um pouco mais do seu lado humano e acolher, porque isso faz uma grande diferença na resiliência. E liderança, resiliência faz parte, está a todo momento ali surpreendendo a posição de liderança, né? Ela é um elemento muito forte para a posição de liderança. Então, acho que os dois aspectos, a tecnologia como um aspecto de inclusão para tirar as diferenças da força física e o acolhimento masculino dentro do processo de liderança. Perfeito. Também já ouvi depoimentos de mulheres, e ainda nesse sentido da tecnologia, Maíra, só corroborando com você, que mulheres usam os dados a favor delas nas discussões, como que elas chegam mais embasadas com os dados que a tecnologia traz a elas, né? Então, eu acho que realmente faz muito sentido o que você falou e muito obrigada. Renato, aproveita para falar um pouquinho do Will também, antes da sua fala, que a Maíra trouxe aqui como... O Will é um dos programas mais maduros que a gente tem, né, na jornada de inclusão e diversidade da PwC Brasil. É um programa que foi construído com muito cuidado e a cada ano ele é desafiado e recebe inovações também com bastante cuidado, bastante sensibilidade. E é um programa que ele está focado naquele impulsionamento final, né, numa realidade de governança de um negócio como a PwC, uma firma de auditoria e consultoria. A cadeira de sociedade, né, de sócios e sócias, é a principal cadeira, a cadeira mais alta, e ele é um programa então dedicado às mulheres que têm o potencial de atingir essa posição e querem atingir essa posição, e ele completou 6 anos, tem uma trajetória aí de 4 a 6 meses, onde as mulheres são apresentadas a não só desafios de carreira,
mas também um aprimoramento no conhecimento relacionado a questões de gênero. A gente sempre teve um cuidado para que a mulher ela alcance essa posição de sociedade na PwC consciente do seu papel, né? Formada nas questões relacionadas à desigualdade de gênero, preparada para poder ter conversas a respeito daquilo. Então, que chegue com uma consciência um pouco maior do que é ser uma mulher numa posição de líder, né? E por outro lado, o programa também foca no desenvolvimento da nossa liderança. Como a Mayra colocou, um sócio ou uma sócia, para ser um sponsor, um mentor de uma mulher que está participando, ele também tem uma trajetória. Ele também precisa se desafiar, né? Não é porque chegou na posição de sócio que não tem coisas a aprender, em especial para essa agenda. Então, tem todo um trabalho de sensibilização, engajamento. Eu não gosto muito dessa palavra, eu acho que ela tem caído um pouco no desuso, inclusive, que é o letramento, né? Acredito mais nessa fluência relacionada a questões de gênero, para quando ele chegar na frente da mulher que está participando do WIL, ele tenha não só a capacidade técnica dele enquanto líder, porque já é reconhecido por isso, mas a capacidade de acolhimento, de empatia, né, com a mulher. Então, o WIL é um programa que a gente se orgulha muito, que traz resultados fantásticos. Está aqui a Maíra para falar disso. A prova viva está aqui, né, do WIL. Mas, complementando o que a Maíra trouxe, também tenho essa mesma interpretação em relação à tecnologia, né? A pesquisa ela traz alguns indícios disso, né, de características mais masculinas e características mais femininas, o que é observado em um no outro. E como qualquer outro mecanismo, né, seja da exclusão racial, seja da exclusão, enfim, de pessoas com deficiência, a exclusão de gênero no agro, como a gente colocou no início, ela não é nada inteligente, né, porque a partir do momento que o setor, apesar dele ter toda essa representatividade, ele não pode também dormir em berço esplêndido, né? Ele tem que se desafiar eternamente, ele tem que trazer inovações, ele é cobrado por produtividade. Acho que o setor agro ele foi um grande privilegiado aí do desenvolvimento da Embrapa, por exemplo, né? Quem dera outros setores terem o que teve o agro com o surgimento da Embrapa, porque trouxe uma sustentação, uma robustez tecnológica, de inovação, de provocações muito constante. Perfeito. Ao longo dessas 3 edições, né, desde a primeira em 2021, a gente tem percebido alguns movimentos bastante positivos, mas o caminho ainda tem sido percorrido de uma forma um pouco mais lenta, né, do que a gente esperava que fosse. E isso também significa que, além desses avanços que a gente também teve algumas situações que frearam, né, esses avanços. E eu queria ouvir, então, do Andrew, para que você pudesse, Andrew, fazer um balanço, né, desses retrocessos e também que você falasse para a gente se você enxerga, né, esse movimento lento como algo estrutural na sociedade e quanto tempo mais, né, diante desse cenário, você acredita que a gente vai conseguir ter mudanças mais significativas? Vou organizar uma resposta trazendo uma ilustração assim mesmo de um lugar vivido, porque eu e minha família, a gente se criou na roça. Então, eu trabalhei na roça na minha infância, na minha adolescência e na minha juventude. E aí, na vida adulta, que eu fui para outros trabalhos. Então, a gente fazia carga para o Ceasa, para vender tudo que é tipo da agricultura familiar, né? E aí, eu via, depois de muito tempo, quando eu comecei a estudar as questões de masculinidade, de gênero e tudo mais, eu conseguia olhar para minha mãe naquela época e ver como ela fazia essa dupla jornada, porque ela ia para a roça, e aí trabalhava a mesma carga horária do meu pai na roça, ela voltava um pouco antes, fazia o almoço, o trato da casa, aí chegava meu pai, almoçava, tinha tudo da casa para organizar, ficava tudo para ela, aí ela voltava para a roça, fazia a mesma carga horária do meu pai de novo à tarde, aí quando voltava, meu pai ia descansar à noite, minha mãe tinha todo o trato da casa para fazer. E aquilo foi me chamando a atenção, enquanto eu estava estudando, eu estava revisitando a minha história, né, e olhando para isso. Aí, ao mesmo tempo, eu fui vendo alguma coisa mudar dentro da minha casa. Porque aí a minha mãe também foi tendo acesso à educação, porque ela era uma mulher de 40 e poucos anos que tinha acesso só até a 4ª série. Né? Ela se criou também, a infância dela foi toda trabalhando na roça também, desde muito pequena, como eu, desde os meus 6 anos. E a educação vai entrando ali na minha casa, esse acesso para ela, então ela vai repensando o lugar dela no mundo e naquela família. E aí também o elemento que aí vai também para as pesquisas em torno do sujeito do campo, do homem do campo, de como as novelas também vão trazendo uma reflexão que vai chegando nas populações mais rurais e vai fazendo repensar algumas coisas. E aí vai tendo uma mudança e então minha mãe ocupa um outro lugar e aquilo
reorganiza a casa. Meu pai já entende que temos que dividir as coisas, as funções em casa. E tudo isso, ok, ela acessa esse lugar. E de repente é um rompimento com isso. E aí a gente entra num período que é esse período de retrocesso. Falo isso porque parece que a gente vai observando os ciclos que vão acontecendo, né? Que a gente avança e de repente algo acontece politicamente, principalmente, que é o que estrutura. E aí junto com esse retrocesso político das pautas, das questões, das discussões, das reflexões, a gente teve também elemento dentro desse período da pandemia que também reforçou as questões de desigualdade de gênero, sobrecarregou as mulheres, a violência aumentou, né? As denúncias de violência doméstica aumentaram muito durante a pandemia, então a gente teve uma dupla combinação onde um projeto de governo, ele não só freia as políticas específicas, mas deixa uma coisa importantíssima para que avance, quando a gente fala de estrutura, que é deixar de lado uma perspectiva de gênero no governo. Porque não adianta só ter as políticas. Precisa que todos os ministérios, por exemplo, pensem pela perspectiva de gênero. E não só de gênero, como eu falei no outro momento. Também pelas questões de raça, também pelas questões de classe. Enfim, tenham essa perspectiva. Porque senão a política fica isolada e ela morre, ela não se sustenta. Porque ela parece um ponto isolado ali, a gente não consegue avançar. Porque daí quando você me pergunta, quanto tempo você acha? Tem um relatório que sai anual, que é o Índice Global de Desigualdade de Gênero, que eu conheci esse índice quando eu entrei trabalhar no Papo de Homem. E aí dá meio que assim uma desesperança quando você lê, porque ao mesmo tempo que tem pessoas que falam assim, não, eu acho que ainda é muito otimista esse índice. Eles têm 5 elementos que eles avaliam em quase dos 180 e poucos países para fazer esse levantamento de quanto tempo demoraríamos ainda para termos equidade de gênero. E eu lembro que quando eu vi a primeira vez, que foi em 2022, 2023, a soma, o cálculo que eles faziam era de uns 300 e poucos anos. Daí você fica assim, tipo, meio que desesperado. Por isso que eu não gosto de dizer assim, não, acho que em tanto tempo, porque vai depender desses ciclos que a gente está fazendo. Porque daí é isso, a gente não passou só por esse ciclo no Brasil, né? Tem um movimento na América Latina, tem um movimento na Europa, e aí tudo isso vai se somando e aprofundando tudo. Então eu acho que, assim, leva bastante tempo, mas quando eu olho para trás, eu já vejo, a gente já consegue identificar com certa facilidade que as coisas mudaram e que algumas coisas estão sólidas a ponto de que esse momento de crise não conseguiu desestruturar essencialmente, sabe? Eu acho que isso que é importante, é poder avançar com algumas coisas que mesmo quando a crise vem, aquilo não se desestrutura e volta ao zero. Perfeito. Retrocede uns passos, mas não a ponto de que, assim, a gente vai precisar começar tudo de novo. Acho que a gente não está nesse momento de começar tudo de novo, a gente está com um momento de desafios, mas não de recomeçar. Então acho que é esse lugar também. Perfeito, perfeito. E dentro desta perspectiva, né, de ciclos, né, de tudo isso que vem acontecendo, né, dentro desse cenário até global, a gente tem visto cada vez mais homens, né, entrando nesse movimento, se posicionando e, de fato, colaborando, né, nesse entendimento de que a gente precisa de ambientes mais diversos para que todos, né, ganhem dentro dessa jornada. E nessa edição, foi a primeira edição que a gente chamou os homens para a conversa também, e foi um movimento muitíssimo importante para entender realmente essas dinâmicas e como que cada um de nós, né, com seus diferentes gêneros, perspectivas, experiências, podem contribuir. E então eu trago para vocês para a gente começar a discutir essa parte da pesquisa, que fala sobre, então, a atuação dos homens, né, em relação à equidade de gênero no agronegócio. Dentre, né, os respondentes, 47%, e eu estou falando de homens e mulheres, tá? 47% dos homens e mulheres respondentes trouxeram que o homem tem um papel importante e deve se posicionar, mas que não são protagonistas. 39% dos respondentes trazem que os homens devem liderar a pauta e promover essas discussões e participar das tomadas de decisão em relação a gênero. E 11% falam que eles são aliados, mas que não têm nenhum envolvimento direto nessa mudança de cenário, e 3,5% que não devem se envolver. E a segunda pergunta que a gente trouxe dentro, né, dessa parte da pesquisa foi em relação à frequência que os respondentes observam que os homens têm se posicionado. 46% trouxeram que raramente veem homens se posicionando, 31% responderam que eventualmente, e apenas, em média, 10%, aqui 11%, trouxeram que percebem frequentemente ou muito frequentemente homens se posicionando, né?
E aí eu quero trazer a pergunta para o André e para o Renato, que vocês têm uma bagagem ambos, né, que vai além do agronegócio, né, o Andrew, né, tem, não sei se a gente falou aqui, mas ele tem uma tese de mestrado, né, sobre homem do campo, e o Renato aqui na PwC muito trabalhando também, né, com o agro e outros setores. Vocês hoje interagem com homens que podemos dizer que têm uma cabeça aberta, né, dentro desse cenário. Eu quero entender de vocês como vocês veem esse público atuando em prol da pauta de gênero e que exemplos de atitudes, né, que vocês têm visto que têm feito a diferença dentro desse cenário. Quem quer começar? Quer começar, Renato? Pode falar, André. Posso falar? Penso muito sobre esses dados que foram trazidos, sobre por que os homens não se posicionam. E tento elencar alguns motivos, assim, de por que não há essa... Né? E há uma percepção de que os homens não se posicionam, né? Porque a pesquisa também mostra isso, que eles não se posicionam e as pessoas percebem que não se posicionam. E aí acho que tem o elemento que é achar que não é um problema meu, né? Esse é um problema das mulheres. E aí não se posiciona. Há um segundo lugar que também é o que eu trouxe de um outro momento, em torno de não entender aquilo como uma violência ou achar que aquilo faz parte mesmo da dinâmica. Então, se um homem se impõe sobre uma mulher, fala mais alto com ela, ele já está tão acostumado, já está quanto tempo dentro daquela empresa e as coisas são assim, ele fica assim, não vai ser eu que vou mudar. Acho que esse é um pensamento dentro da empresa muito clássico, que é, não vai ser eu que vou mudar. E nesse não vai ser eu que vou mudar, nada muda, porque de fato não vai ser só aquela pessoa que vai mudar, né? Tem essa insegurança também de ficar sendo o chato, e ficar sendo conhecido como chato, que sempre se coloca, que sempre isso, que sempre aquilo. E aí há o outro elemento que é como que eu me coloco, esse homem nessa empresa. Porque tem alguns homens um pouco mais conscientes e sensíveis à pauta que ficam assim, tá, eu preciso me colocar, mas eu não sou protagonista disso. E aí ele se coloca. Nele se colocar, ainda assim, de certa forma, ele se beneficia, porque ele começa a ser visto como homem que cuida das pautas, que atende às pautas, mesmo que não seja a intenção dele. E muitas vezes isso incomoda porque vão transformando nele um protagonista, mesmo que a intenção dele é boa e ele não quisesse esse holofote, mas vem e ele ganha benefícios sociais por isso. Então vejo que tem essa combinação de fatores que fazem os homens não se posicionarem. Essa questão do posicionamento, acho que ela envolve tanta coisa, né? Ela é extremamente complexa porque a gente tem visto uma certa saturação também em termos de posicionamentos no geral, né? Acho que isso vem muito a cargo das próprias redes sociais, né? Mudou a forma como a gente se comunica, mudou a forma como a gente consome conteúdo, mudou a escala daquilo que é falado e daquilo que não é falado também. E eu entendo que isso não é uma justificativa para nada do que não foi feito, mas é um elemento extremamente essencial, porque existe posicionamento para tudo, né? E existe uma certa necessidade das pessoas continuarem tendo opinião sobre tudo, né? E isso faz o debate também ficar um tanto quanto prejudicado, porque no momento que um posicionamento ele é exigido, ele também pode ser banalizado, porque tanta coisa já foi falada. Então acho que existiu e ainda existe essa problemática do que deve ser falado, no momento que deve ser falado, para quem deve ser falado, e qual é a qualidade daquilo que você está falando, né? Porque vai entrando em esferas esvaziadas para o debate, né? E pautas vão sendo levantadas que não necessariamente vão auxiliar no avanço da discussão que a gente está tendo, né? Existe uma coisa que, de fato, para mim, ela se categoriza como uma coisa mesmo, que é essa dissonância cognitiva que a gente vive, né? E o homem vive muito isso, porque isso saiu, inclusive, em estudos que eu fiz no passado, que todo mundo identifica que a gente vive num país extremamente machista, com traços misóginos e tudo mais. Em especial os homens reconhecem isso, mas quando você faz a pergunta se aquele indivíduo tem algum comportamento machista, ele nunca se reconhece naquele espaço. E essa dissonância cognitiva apareceu mais uma vez nesse estudo, e como aparece em uma série de outras dimensões que a gente pode avaliar. O problema ele existe, mas nunca ele é meu.
O problema ele existe, mas eu nunca corroboro com ele. Então existe também esse elemento que faz com que o posicionamento fique prejudicado, porque eu não vou me posicionar naquilo que eu não acho que eu colaboro de forma negativa e também, obviamente, não positiva. Isso vai distanciando os homens desse posicionamento que seria muito, a partir do momento que é bem construído, seria muito bem-vindo, né? E claro, quando a gente pensa no setor do agro, tem tantos agros que a gente poderia falar, né? Tem o agro da indústria, tem o agro da pequena fazenda, daquela família que produz para viver, né? O agro da sobrevivência. E você encaixar a pauta de cuidado de gênero em cada uma dessas dimensões exige um traquejo, exige um olhar cuidadoso para que o diálogo seja posto, né? Que é outra coisa que a gente foi perdendo ao longo do caminho, conforme essas agendas foram criando polos tão distantes que a conversa já não acontece mais, né? Então, como que você chega até essas pessoas que estão nesses pequenos setores do agro e propõe uma discussão e você faz um entendimento do que é a equidade de gênero, a desigualdade de gênero, o equilíbrio entre homens e mulheres para cada um desses lugares, para você poder construir o que seria um bom posicionamento nesse sentido. Aqui, enquanto PwC, a gente fala no contexto corporativo, né? Esse posicionamento ele vai sendo construído no contexto corporativo. Mas, ao mesmo tempo, sempre olhando com bastante cautela e cuidado para que não sejam, mais uma vez, posicionamentos esvaziados. É importante que o homem se coloque, ele precisa ali se colocar. Mas, ao mesmo tempo, isso tem que ser feito de um lugar onde colabore para que a agenda avance, né? E não fique num lugar do mais do mesmo, ou que a partir do momento que ele fale determinada coisa, aquilo seja posto como algo extremamente positivo, mas não necessariamente vai causar nenhum tipo de mudança, né? Então, é um tema bastante delicado, mas crucial. Né, o que a gente chama desse speak-up, as pessoas precisam de fato falar, mas o momento que a gente vive é um momento onde esse falar ele pode ser interpretado de tantas formas que vai criando muito mais retração do que evolução. Perfeito. E diante desse cenário, né, do papel dos homens e como os homens têm se posicionado, algo que se repetiu da edição passada para cá, foi que as mulheres não elencam, né, como principal ponto de mudança que de fato os homens vão se envolver, os homens vão buscar os pontos que as mulheres destacam como ações, né, que vêm a contribuir muito para mover o ponteiro da equidade de gênero e que faz muito sentido e que a gente tem de fato ferramentas para tal, é o apoio do empreendedorismo feminino. Né? E agora mudando um pouco o cenário, trazendo esse lugar da perspectiva das mulheres respondentes, né? E eu quero trazer essa pergunta para a Maíra, então, né? Como que você vê o protagonismo que as mulheres têm assumido nessa frente e contexto do agronegócio, Maíra? Eu acho que a questão do empreendedorismo, ela é um bom exemplo de quebra de barreiras, né, e paradigmas. Primeiro que no empreender, né, de uma maneira geral, e no ecossistema que envolve isso. Então, muitas vezes a gente está falando de ambientes de tecnologia, ambientes de startup, ou mesmo ambientes do campo, mas com novas ideias, já num modelo de disrupção. Então, aqui a gente já começa, que a gente sai do modelo padrão, que nas corporações em geral está muitas das vezes voltado para o modelo totalmente hierarquizado, né, que um pouco mais rígido, ou sai um pouco dentro do contexto do assim, esse é o padrão. Então, aqui se abre o espaço para algo que por natureza é diferente, né, permitindo então uma inclusão que de certa forma afasta um pouco os preconceitos em modelos mais estruturados ou em modelos que trabalham há muito mais tempo de uma forma organizada para ser daquela maneira. E aí, as mulheres também acabam se destacando, e até a própria pesquisa mostra isso, na sua habilidade de resolver problemas altamente demandadas para o modelo empreendedor. Então aqui é um espaço em que elas se são valorizadas pelas suas próprias características, né? Isso fica mais latente e, portanto, um bom elemento para mostrar as mudanças capazes de serem provocadas
quando a gente tem essa quebra das barreiras socialmente criadas, culturalmente criadas, que vem de um contexto histórico aí de muito tempo, mas que traz um ambiente que consegue proteger um pouco melhor as habilidades e evidenciar as habilidades em detrimento das posições ou da inércia do modelo que sempre preexistiu. Perfeito, perfeito. Isso é muito consequência, né, das mulheres se reconhecerem, né, de entenderem o seu papel dentro dos ambientes. E é por isso, então, que provavelmente, né, a gente tem na nossa pesquisa onde as mulheres colocam no topo da lista que a principal ação, né, uma das principais ações para impulsionar cada vez mais essa diversidade de gênero é o apoio a esse empreendedorismo, né? O apoio a essas mulheres que buscam, de fato, resolver problemas. E, Dalana, eu vejo assim, o movimento do empreender, ele tem a consequência, né, para o negócio, que aqui, quando a gente está falando de ambiente, de negócios, desenvolvimento econômico, então, o contexto de gênero dentro dessa dimensão, mas ele também tem ali a forma como ele traz uma moldura na parte social. Porque imagine uma mulher que empreende, ela também, muitas das vezes, é mãe e ela está dando e educando naquele exemplo. Muito provavelmente, o resultado disso, quer sejam crianças, homens ou mulheres, são pessoas mais integradoras também. Então, eu acho que o modelo ele se beneficia economicamente e socialmente a partir do fato de que o exemplo e a empatia ainda são condições do ser humano que geram a influência na determinação dos nossos posicionamentos. Perfeito, perfeito. E chegando ao final, né, o nosso relatório ele propõe ações, né, para tornar os ambientes mais inclusivos, né, para as mulheres, uma vez que a diversidade favorece a inovação, a colaboração e a resiliência dos negócios, que muito a gente discutiu aqui, né. Eu gostaria que, para a gente finalizar, então, que cada um de vocês aqui, né, da nossa roda, da nossa mesa, rapidamente fosse além, né, dos pontos que foram elencados no nosso relatório e refletisse sobre as ações, sejam elas individuais ou coletivas, que contribuem para a construção de um cenário melhor para todos nós. No relatório, a gente apontou 6 principais ações direcionadoras, né? A gente falou sobre revisar as políticas corporativas, que passam por administrativas também, né, quando a gente fala de propriedades rurais. Reconhecer e dar visibilidade às mulheres inspiradoras, criar programas de mentoria e capacitação, envolver líderes masculinos em discussões sobre o seu papel no avanço da equidade, oferecer licenças parentais mais equitativas, foi um pouco do que o Renato já trouxe, e monitorar indicadores de inclusão e diversidade. Queria que vocês comentassem um pouco mais para que a gente pudesse entender quais são as ações de fato prioritárias que a gente de fato consegue movimentar esses ponteiros aí em direção à equidade. Vou propor, então, que já existe 2 formatos, que são os grupos de masculinidade, os grupos de homens. Existe um formato mais voluntário, onde um grupo começa a se reunir para discutir questões de masculinidade, paternidade, família, relacionamento. E aí, geralmente, é um psicólogo que media e tudo é muito voluntário. Esses grupos, às vezes, acabam durando muito pouco, porque nessa demanda do voluntariado, às vezes aquele psicólogo não pode mais e aí ele acaba. E a gente tem um formato que é via Lei Maria da Penha, que é para os homens que cometeram violência contra meninas e mulheres. Eu acho que isso é importante ser integrado dentro das empresas, grupos de homens com certa frequência e mediado por um profissional, todo mundo muito bem remunerado, tudo um programa estruturado, para que esses homens possam dialogar sobre as questões ali dentro da empresa mesmo. Que isso faça parte e que as lideranças engajem nisso. Para que não seja só uma ação isolada, mas que seja um programa para que esses homens possam falar o que precisa e porque há um efeito quando se encontram esses homens para conversar, que é a identificação de uma vulnerabilidade que o outro fala e eu vivi, uma violência que eu nem tinha percebido que era violência na minha vida e aí, quando eu ouvi pela boca do outro eu penso, nossa, mas eu vivi igual, e daí eu tomo a percepção que aquilo é uma violência. A minha sugestão tem sido essa, a construção desses grupos estruturados dentro das empresas e muito apoiados pelas lideranças para que se discuta sobre o papel dos homens na mudança das desigualdades e também sobre as violências que eles mesmos sofrem. Essa é a minha sugestão. Perfeito. Maíra?
Bom, eu já comentei aqui que eu tenho um carinho muito grande pelas ações que envolvem o homem na liderança do papel de inclusão. Não só pela capacidade de mexer o ponteiro, já que a gente tem mais homens liderando, mas também pelo despertar da consciência da necessidade daquele ambiente ser inclusivo para todos. E a questão da licença paternidade, infelizmente ainda a gente tem um aspecto cultural e até econômico, né, vinculado a isso, porque muitas das vezes se pensa, o que o homem vai ficar fazendo em casa se a criança precisa da mãe? Não, a criança precisa da mãe ou ela precisa do pai. E o pai também experimentar essas primeiras fases de uma criança cria um vínculo que também modifica a paternidade. Só que a gente acha que aqui ainda tem, né, o mundo corporativo ainda tem uma jornada muito grande para poder se sensibilizar também da importância do papel do pai na formação da personalidade da criança, no carinho, no afeto, no acolhimento do bebê, que parece que bebê é coisa de mãe, né? Bebê quem cuida é mãe. Homens não conseguem lidar com bebês, isso não é uma verdade, porque é um ser humano como qualquer outro e esses sentimentos estão dentro da gente, como em todos os seres humanos. Então, um dia, né, eu espero que a gente tenha uma evolução um pouco maior no sentido de valorizar também o cuidado, valorizar ainda mais, né, porque tem algumas ações, até o Renato colocou aqui, mas valorizar ainda mais o vínculo pai e filhos desde o nascimento, para que a gente tenha uma situação de mais respeito. Isso não é para trazer igualdade para as mulheres, mas também para propiciar para os homens essa experiência. Muita coisa já foi colocada, acho que como reflexão aqui fica esse convite ao agro, né, para que olhe para o seu potencial imenso que possui, não só econômico, mas social, e que ele aplique nas suas discussões, eu falo ele quase que, né, na terceira pessoa, enquanto setor agro, essa ambidestria corporativa, né, que ele consiga olhar para as questões que estão ali mais no curto, médio prazo, seja desde estratégias para, né, tentar encarar novas tarifas, mas também pensar que, por outro lado, tem discussões extremamente relevantes que envolvem pessoas, que envolvem, de fato, aquela mão de obra que sustenta esse setor durante tanto tempo, que vai continuar, e como que ele consegue fazer a união dessas duas agendas, né, buscando aumentar a sua produtividade, relevância e expressão tecnológica, ao mesmo tempo trazendo todos e todas junto com ele, considerando que é hoje o principal setor econômico do Brasil e com maior potencial de transformação. Então, acho que fica, de fato, esse convite por meio dessa nova pesquisa da PwC, de que trabalhar a agenda de inclusão feminina no campo é muito mais do que você falar única e exclusivamente de justiça social, que já seria extremamente importante. É você falar de sustentabilidade, de relevância, de colocar o Brasil numa posição ainda mais importante e projetada nesse setor globalmente, né? E acho que o que a gente tem, inclusive resultados da CEO Survey para esse ano e para os próximos, é essa habilidade que a gente vai precisar de liderar incertezas. E para você fazer essa leitura das incertezas que vão aparecer no dia a dia, vai ser muito mais interessante se a gente tiver mulheres e homens olhando para elas, né? Então, acho que ficaria com essa reflexão aqui para o final. Perfeito. E para corroborar com tudo que vocês trouxeram, eu gostaria de destacar também uma fala de uma das nossas especialistas, né, do nosso report, que foi a Lorena Mangabeira, que assim como o Andrew, né, trouxeram importantes percepções para esse material, que dentro do agro a gente tem um movimento bastante relevante sobre a agricultura regenerativa, né, sobre como de fato a gente olha para um agro, né, mais cíclico, um agro mais sustentável, né, um agro que respeita o meio ambiente e também respeita as pessoas. E não há como a gente falar sobre agricultura regenerativa sem passar pelas pessoas, sem essas pessoas estarem bem cuidadas, preparadas e incluídas para que de fato elas possam cuidar da terra, cuidar do campo.
Então eu acho que essa discussão ela é extremamente válida e ela é uma perfeita base, né, para que a gente possa também alavancar as práticas regenerativas dentro do agronegócio. Então agradeço vocês, não só aqui hoje, mas também por todas as contribuições que Renato, que Maíra e que Andrew fizeram para esse report deste ano, para essa terceira edição desse report. E faço convite, né, para quem nos ouviu até aqui, acessar a nossa pesquisa na íntegra e conhecer os nossos highlights dessa edição de 2025. Tem um QR Code que vai aparecer na tela. E quem está ouvindo, né, via podcast, também pode acessar nossas redes sociais, via LinkedIn, via Instagram, que vai encontrar aí o direcionamento para esse material. Muitíssimo obrigado e espero que vocês desfrutem e façam bom uso desse report que está cheio de insights interessantes para que a gente possa colocar na prática e, de fato, avançar esse cenário que vem se modificando, mas que, se a gente, todos nós, colocarmos a mão da massa, homens e mulheres, eu tenho certeza que a gente vai conseguir bons resultados daqui para frente. Muito obrigada!